Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Nós vamos ler em Efésios, capítulo 5, versos 8 a 17. Efésios 5, 8 a 17. Ou melhor, a 18. Nós vamos ler até o 18. Diz assim a palavra do Senhor. Porque antes vocês eram trevas. Diga, antes eu era treva. Eu era treva. É o que a Bíblia diz. Antes vocês eram trevas. Mas agora são luz no Senhor. Diga, agora eu sou luz no Senhor. Luz no Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, a palavra de orientação segue. Vivam como filhos da luz. Amém. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Amém. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Amém. Manda denunciar. Ninguém gosta disso, mas é o que a Bíblia manda fazer. Pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto, escondido. Tudo, porém, que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, à bagunça, confusão, mas sejam cheios com o Espírito. Amém. Glória a Deus. Amém. Aqui Paulo, ele declina quase que palmo a palmo, como deve ser a minha e a sua vida no Senhor. A realidade da cidade de Éfeso, Paulo estava preso em Roma quando escreveu para Éfeso. E a realidade era imoralidade sexual, idolatria e ocultismo. Aquele povo que tinha se convertido ao Senhor tinha vindo desse lugar de idolatria, de imoralidade sexual e de ocultismo. E agora a gente entende melhor quando Paulo começa dizendo a eles que agora já não eram mais idólatras, já não eram mais imorais sexuais e já não eram ocultistas. Paulo diz assim, vocês eram trevas, mas agora vocês estão na luz do Senhor. O que ele está dizendo? Mudem a identidade de vocês em Cristo. Não vivam mais do jeito que vocês viviam antes, que podia tudo. Agora pode tudo diante daqueles princípios que o Senhor estabeleceu. E Paulo então ensina como que a pessoa precisa viver digna daquele evangelho que ela abraçou. O seu jeito, o meu jeito, o nosso temperamento, o nosso jeito de pensar, as nossas atitudes. Quando as pessoas estão olhando para nós, elas vão ver sinal de treva da antiga criatura ou elas vão ver a nova identidade de quem vive na luz? E o Senhor colocava no meu coração a pergunta que eu anotei. Que vestígio de trevas existem ainda na sua vida hoje? O que ainda tem que não fala da luz, mas que quando alguém talvez olhe na sua intimidade e fala, essa aí ou esse aí nem parece que é nova criação.
as suas palavras, as suas atitudes, o nosso comportamento, jeito de tudo, até de escolher roupa. Será que mostra que nós somos treva ou nós somos luz no Senhor? O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. É o que diz o texto, e o texto segue. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Discernir é avaliar, é distinguir, é ter condição de perceber o que procede das trevas e o que procede da luz. É discernir. Paulo diz, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, porque nele não tem treva nenhuma. Para discernir, nós precisamos de quem, irmãos? Nós precisamos do Espírito Santo. Porque discernir é enxergar com clareza. Que o Senhor me dê a você olhos espirituais, para que tenhamos a clareza de discernir o que é que agrada a Deus em minha vida e o que não agrada a Deus. Quem vive na luz, o texto diz, não participa das obras infrutíferas das trevas, antes as expõe à luz. E como é difícil a gente identificar e expor a luz. A gente quer ficar bem com todo mundo. Mas a Bíblia diz que Jesus e através de nós somos a luz do mundo. Não é para ficar bem com todo mundo necessariamente. Você ora por todo mundo, mas se posiciona. Ah, mas todo mundo não está vivendo assim. Você não é? Todo mundo. Mateus 5,14, Jesus disse assim, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. A igreja de Cristo foi chamada para ser luz. Diga, eu sou. Eu sou. A igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Eu fui chamado para ser luz. Para ser luz. Onde nós chegamos, a presença de Deus chegou. A luz chegou. Amém. E quando a luz chega, ela denuncia as trevas. Eu não sei vocês, mas principalmente quando eu trabalhava nas escolas, né? Quando eu dava aula, depois como psicóloga escolar, fazendo reunião, às vezes eu chegava em algum grupo que tinha lá alguém batendo um papo. Quando eu chegava, eles paravam o assunto. Eles respeitavam a minha presença, não porque eu era psicóloga ou professora, mas porque eu era serva. Às vezes falava assim, esse assunto aí a Lucília não gosta não. Eu já sabia. E vocês pensam que eu perguntava, do que vocês estão falando? Não, se eles já disseram que eu não gosto, eu não quero nem saber. Eles não deveriam nem estar falando, porque não é algo que edifica. Você tem escolhido andar na luz? Andar na luz é uma escolha, porque ela tem um preço. É a decisão de quem está em Cristo. O texto diz, tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, quando você que já é nova criação, quando você que já nasceu de novo, quando você que é do corpo de Cristo, quando você não vive na luz, você é um insensato, está louco, não tem noção, está fora da casinha. É isso que ele diz, não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Salmo 90, 12, diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Como você tem gastado os seus dias? Às vezes o dia passa e a gente olha e fala, eu não parei um minuto para ler a palavra. O dia já foi, eu estou cansada, eu começo a orar e durmo. É assim? É assim que tem que ser? Eu não estou dizendo que é isso que eu faço.
Eu estou pedindo que você reflita sobre isso. Deus está te falando hoje, eu tenho te dado tanto tempo para você manifestar o reino de Deus na terra. E olha aí no seu espelho. Deus tem usado a sua vida para manifestar o reino de Deus na terra. Aquilo que você busca, as pessoas que você convive, com quem você fala no WhatsApp e o que você fala no WhatsApp influencia a sua vida. Tem sido do Senhor? Porque senão, quando você vê, seu coração já esfriou. Você já está distante. E aí não responsabilize os outros, responsabilize você mesmo, que não cuidou dessa parte na sua vida. Como você tem usado as redes sociais, principalmente o WhatsApp? Do que você tem enchido a sua vida no dia a dia? O texto diz: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito. Amados, uma coisa é ter o Espírito Santo. Quem já nasceu de novo tem o Espírito Santo. Outra coisa muito diferente é você ser cheia do Espírito Santo. O Senhor, Ele não quer apenas que você tenha o Espírito Santo, mas que você seja cheia do Espírito Santo. E o Senhor falava comigo o quanto eu tenho de você. O quanto que o Senhor tem. Porque às vezes a gente fala: Senhor, todo o meu coração é teu. Mentira. É nada. A gente não prioriza o reino. A gente é egoísta. A gente pensa na nossa vida, no nosso umbigo. Deus quer te dar experiências mais profundas com Ele. Você crê? Eu creio. Mas a chave é ter uma intimidade maior com Ele. Você quer? Aí a coisa às vezes fica muda, né? Porque eu quero significa que eu vou me mover nessa direção. Quando você e eu estamos cheios do Espírito de Deus, Ele passa a guiar a nossa vida. Romanos 8, 26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O Espírito nos ajuda em quê? Nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Quando você se sentir enfraquecido, se você estiver cheio do Espírito, Ele vai te visitar com o poder do alto. E Ele vai te fortalecer. Amém. Aleluia. Amém. Então, Tissevaot Church, encham-se do Espírito Amém. Santo. E não há limite. Você pode dizer para mim assim: não, mas eu já estou cheio. Eu já estou cheia. Amados, a Bíblia não diz que tem limite. Não há limite para ser cheio do Espírito Santo. Deus tem sempre uma experiência maior para quem deseja nadar em águas mais profundas. Atos 4, verso 31 diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amados, preste atenção literalmente nesse versículo. Depois de orarem, o que eles fizeram antes de receber poder do Senhor? Oraram. Tem que fazer alguma coisa. Não dá para receber mais do Senhor sem buscá-lo. Depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos. Houve uma visitação sobrenatural. Todos ficaram... Quem ficou cheio do Espírito Santo? Todos que estavam naquele lugar. Certamente estavam de coração aberto. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não tinha ninguém vigiando quem que estava mais ou menos cheio do Espírito Santo. Não tinha ninguém falando de quem estava mais ou menos cheio do Espírito Santo. Cada um estava cuidando de si e estava ali querendo fluir mais. Mas eles oraram, o lugar tremeu,
Todos ficaram cheios do Espírito Santo para fazer o quê? Só para dizer, eu sou super santa, eu sou super santo, eu tenho capa mais especial do que todos os outros? Não. Eles tiveram essa visitação para quê? Para que eles anunciassem corajosamente a palavra de Deus. Sabe o que significa isso, amados? O enchimento do Espírito Santo está associado ao seu destino profético, ao meu destino profético, ao que Deus nos chamou para fazer. Nós não nos enchemos do Espírito Santo só para ter status, para dizer que a gente tem, que a gente é. Não é isso que a Bíblia diz. O Senhor nos capacita e nos enche do Espírito para nós derramarmos sobre outras vidas. Sábado que vem nós vamos estar aqui no Discevaúde Solidário. Venha cheio do Espírito Santo. Você precisará disso para você ter o que dar a alguém. Senão você não vai ter nada na sua mão. Se você não pode contribuir com absolutamente nada material, Deus está te dando a oportunidade de contribuir com o mais precioso que Ele tem. O Espírito dele te usando como um canal. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E ainda tem tempo disso. Você tem uns dias pela frente até sábado. Para quê? Fazer o básico que você já sabe e muitas vezes não faz. Orar, meditar. A coisa tem ficado um pouco mais estreita aqui. Porque antes a gente sabia falar em orar e ler a Bíblia. Essa igreja tem aprendido o que é meditar, é estudar e obedecer. Não basta só ler. Ler, qualquer um pode ler. Não basta só ler, você precisa meditar e obedecer na palavra. Mas não é só isso. Como que alguém vai ser cheio do Espírito Santo se estiver cheio de treva? Abandonar pecado, arrependimento. Arrependimento. A gente está olhando e vendo vocês estão me vendo por fora. O Espírito Santo é aquele que sonda o coração. Abandonar pecados. Vida de santidade. Adoração e serviço. É o que vamos fazer no sábado. Nós vamos servir as pessoas. Sábado, amados, aqui nesse lugar, quem que é prioridade? Abaixo de Deus? São as pessoas. Não é você nem eu, não é o nosso egoísmo, não é o nosso olho grande, não, são as pessoas. Tudo que nós temos feito tem sido para abençoar o reino. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Experiências com o Espírito Santo precisam produzir vida na prática, na minha vida e na sua vida também. Não há limite para o poder do Espírito Santo atuar na minha vida e na sua vida também. Você pode orar por isso? Feche seus olhos, comece a orar pela sua vida. Agora é você e Deus. Está faltando o que para você ser mais cheia, mais cheio do Espírito Santo? Está faltando oração? Está faltando meditação na palavra? Está faltando adoração? Está faltando acerto com relação ao pecado? O que você precisa acertar, tirar da sua vida para que você flua cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo? O Senhor está te dando alguns dias antes de sábado para que você chegue aqui tendo algo para oferecer. Qualquer pessoa que precisar de uma oração, vai ter gente aqui da igreja brigando para orar. Por quê? Nós vamos estar preparados em nome de Jesus. Não é só sorriso, sorriso é uma bênção. Quem tem Jesus é alegre. Não é só isso. Nós precisamos ter uma palavra. Nós precisamos respeitar essas pessoas. Precisamos entender que no próximo sábado, e não é só no próximo sábado, é claro, mas eu estou falando em relação a uma ministração específica de sábado que vem.
eu e você precisamos ser um canal de bênção. E a gente só consegue ser canal de bênção se a gente for bênção. Enquanto a gente não é bênção, a gente não consegue abençoar ninguém. Na verdade, nem a nossa vida. Então, ore ao Senhor. Pensa que Ele trabalhe em você o necessário durante essa semana. E que você venha cheio, cheia do mover de Deus. Senhor, em nome de Jesus, obrigada pela Tua palavra, obrigada pelas instruções. Obrigada, Senhor, porque já não somos mais treva. Somos luz na presença do Senhor. Pertencemos a um novo governo. Pertencemos a novos princípios, os princípios da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana, Senhor, de acerto de contas do Teu Espírito conosco. Acerta a nossa vida, Senhor. Nós te damos liberdade para isso. Espírito Santo, nos incomode nos sonhos. Nos incomode, Senhor, com pessoas trazendo confronto para a nossa vida, a fim de que nós, Senhor, sintamos vergonha de sermos uma nova criação e ainda termos vestígio do velho homem. Tem misericórdia de mim e da Tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus amado, para que essa semana o Teu Espírito libere tanto sobre nós, que tenhamos, ó Deus amado, para derramar sobre a vida das outras pessoas. Que nós possamos dizer: sente à mesa comigo, eu tenho algo a te oferecer. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós entregamos o Tsevaot Solidário de sábado nas Tuas mãos. Pedindo, Senhor, todos aqueles convites que foram entregues, Senhor, que as sementes comecem ali a produzir vida. E que essas pessoas tenham, ó Pai, suas pernas desembaraçadas para chegarem até aqui. Queremos profetizar esse lugar pequeno, Senhor, para receber as vidas que aqui virão. E que em nome de Jesus, a Tua graça, o Teu favor seja conosco, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, que o Teu nome seja exaltado, Senhor, acima de tudo e todos aqui. Em nome de Jesus, declaramos, Senhor amado, as setas do inferno sendo quebradas pelo Teu poder em nome de Jesus. Declaramos, Senhor amado, que estaremos atentos como, Senhor amado, guerreiros e guerreiras, para esta semana não nos distrairmos, Senhor, naquela função que Tu tens para nós durante esse sábado próximo. Em nome de Jesus, libera sobre nós poder. Em nome de Jesus, nós dependemos de Ti. Dá-nos uma semana assim, Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, Elohim, Criador, a graça maravilhosa de Yeshua, Jesus, aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Que a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, o nosso amigo, seja conosco aqui. Seja com os nossos familiares de perto e de longe. Seja, Senhor, com o próximo sábado neste lugar. Seja com o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Aleluia. Amém. Aleluia. Deus é maravilhoso. Ele é galardoador dos que o buscam. Que seja assim comigo e com você nesta semana. Em nome de Jesus. Deus abençoe.